Então, ó, hoje a gente vai ver a legislação, que é as diretrizes nacionais para a educação especial na educação básica. Tem aqui números? Deixa eu ver se eu coloquei. Não. Deixa eu ver onde está. Eu tenho que olhar no edital, mas eu acho que... Depois eu vejo. Então, ó, as diretrizes nacionais de educação especial, ela vai tratar da educação especial como um todo. Então, vai pegar o tudão lá da educação especial, desde a infantil até o ensino médio, tá? Então, essa edição dos direitos das diretrizes nacionais, ela vai ter um monte de estudos relativos à educação especial. E vai falar de pesquisas, vai falar de coisas sobre educação, de como que acontece, de como que é a clientela, de quem faz parte da educação especial, né? Como que a gente pode detectar quais são as diversas áreas educacionais, políticas e sociais. Então, ela vai abranger o estudo como um todo. Então, diferente das outras diretrizes, ela vem mais como um livro mesmo. Você vai lendo as diretrizes, parece um livro que você está lendo sobre educação especial. E daí, dentro das diretrizes, ela vai falando de cada área, tá? Então, é um pouco diferente, por exemplo, de quando a gente pega as diretrizes nacionais de educação básica, lá que é em forma de lei, né? Eu vi no material. Tá? Então, ó, ela tem o tema 1, que é a organização dos sistemas de ensino para atendimento do aluno que apresenta necessidades educacionais especiais. E tem o tema 2, que é a formação do professor. Então, as diretrizes, ela é dividida em 2 temas. Tudo bem, gente? Conseguiram achar o material aí? Ela é dividida em 2 temas. Então, o primeiro vai falar da organização do sistema e do atendimento ao aluno. E o segundo tema vai falar da formação do professor. Então, primeiro, a educação especial, como modalidade da educação escolar, organiza-se de modo a considerar uma aproximação sucessiva dos pressupostos e da prática pedagógica social da educação inclusiva, a fim de cumprir os seguintes dispositivos legais e político-filosóficos. Então, lá, está falando que a educação especial é uma modalidade da educação e ela se organiza para ter uma sucessiva, né? Uma sucessiva prática. Ela vai sendo sucessivamente colocada em prática. Então, ela vai acontecendo ali, dentro de dispositivos legais. E aqui vai falar de quais são esses dispositivos legais. Pode? Então, vai falar. Dentro dessa Constituição, então, o que ele vai falar aqui? Vai falar dos marcos históricos, onde aparece a legislação de educação especial. Onde que aparece esse direito do nosso aluno à educação especial. Então, começa lá na Constituição Federal. No título 8, no artigo 208, que vai falar o atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência na rede regular de ensino. 4. O acesso ao ensino obrigatório e gratuito é direito público subjetivo. E 5. Acesso aos níveis mais elevados de ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um. Então, ó, desde a Constituição Federal, lá no título 8, no artigo 208, já vai falar do atendimento educacional especializado, tá? No artigo 227, vai falar da criação de programas de prevenção e atendimento educacional especializado para os portadores de deficiência física, sensorial ou mental, bem como de integração social do adolescente portador de deficiência, mediante o treinamento para o trabalho e a convivência e a facilitação do acesso aos bens e serviços coletivos, com eliminação de preconceitos e obstáculos arquitetônicos. Então, aqui está falando dos programas que a gente tem, né, para prevenção e atendimento desses alunos, seja programas de adequação arquitetônica, seja de programas de acesso ao trabalho, né, tem a questão das cotas, né,
nos empregos, né, nas indústrias, nas fábricas, nos estabelecimentos, que eles têm uma cota lá para atender essas pessoas com deficiência. E também os bens e serviços públicos, tá? Eliminação do preconceito e dos obstáculos arquitetônicos. Não sei se vocês repararam, mas a cidade deu uma reformada em várias calçadas pelo centro da cidade. Você anda, eles andaram rebaixando, né? Porque era muito cadeirante andando no meio da rua, né? Mas não adianta nada, eles rebaixam um pedaço da calçada e o resto da calçada continua. Não dá para andar. Segundo, a lei de explorar normas de construção dos logradouros e dos edifícios de uso público e de fabricação de veículos de transporte coletivo, a fim de garantir acesso adequado às pessoas portadoras de deficiências. Então, ó, a lei também vai falar da construção dos edifícios públicos, né? Que tem que ter rampa de acesso, que tem que ter elevador. Também vai falar aqui do transporte coletivo, que tem que ter adequação, né? Tem uma quantidade específica de ônibus que tem que ter essa adequação de elevador e ser acessível para deficientes. Lá no Plano Nacional de Educação, dentro dos 27 Objetivos e Metas para a Educação, ele vai falar das pessoas com necessidades especiais, educacionais especiais também. Na lei número 853 de 89, dispõe sobre o apoio às pessoas com deficiência, sua integração social, assegurando pleno exercício de seus direitos individuais e sociais. Então, gente, dentro dessas diretrizes, por que eu estou retomando essas leis? Tá barulhinho? Vai ser botando. Dentro dessas diretrizes, ela retoma esse histórico das legislações e de onde que está amparado as legislações de educação especial. Por que eu estou falando? Porque a gente não tem como saber que parte específica dessas diretrizes vai ser cobrada. Então, a gente retoma um pouquinho, que ajuda a gente a relembrar, e também para a gente não ficar sem ver, né? Porque vai que pergunta justo o que a gente não leu, tá? Então, aqui, ó, Lei 853 de 89, então uma lei mais antiga, né? Dispõe sobre o apoio às pessoas com deficiência, sua integração social, assegurando o pleno exercício dos seus direitos individuais e sociais. Daqui já vai entrar no ECA, ó, um ano depois, a Lei 8.069 de 90, que vai dispor no Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, o ECA também já vai falar. Na LDB, a gente tem também, em 96, estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. E dentro do artigo 4, vai falar lá do atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino. E no artigo 58, também da LDB, vai falar que entende-se por educação especial, para efeitos desta lei, a modalidade de educação escolar, oferecida preferencialmente na rede regular de ensino para educandos portadores de necessidades especiais, tá? Esse artigo aqui, ele é super importante, a gente já viu ele dentro do ECA, do LDB, e ele retoma aqui, dentro das diretrizes. Artigo 59. Os sistemas de ensino assegurarão aos educandos com necessidades especiais currículo adaptado, terminalidade específica, professores com especialização, educação especial para o trabalho, acesso igualitário aos benefícios dos programas sociais, etc. Então, aqui está falando, ó, que cada sistema de ensino tem que oferecer currículo adaptado, terminalidade específica, professor especializado, educação especial para o trabalho e acesso igualitário aos benefícios. Tá? Currículo adaptado, a gente já está aí em meados, né? A gente é sempre cobrado de um jeito ou de outro. Não um jeito totalmente adequado, mas é cobrado. Terminalidade específica existe, mas ninguém nunca viu. Vamos dando por aqui. Professor com especialização tem bastante. Né? Educação especial para o trabalho, também a gente não vê muito. Específico, não. De educação especial, não. Programa que caminha os jovens.
mas não o jovem, né? o jovem de educação especial. A gente tem aqui, por exemplo, a gente tem aluno surdo que já foi encaminhado pelo CIE, sabe, aquele programa que tem de jovens, mas não é feito o treinamento adequado, tanto que no começo a gente que fica fazendo meio que esse intercâmbio ali para ajudar, né? Mas é complicado no começo, mas depois que eles se adaptam, eles vão embora. Essa terminalidade específica é a criança que não consegue. Né? É aquela que assim, quando você consegue perceber que a criança não tem nenhum aproveitamento dentro da escola, a escola não está acrescentando nada que está melhorando a vida dele, e ele não consegue dar continuidade aos estudos, ele não consegue aprender mais. Aí você entra com uma ação judicial, é feito todo um processo e você consegue dar terminalidade específica para ele, por exemplo, no 9º ano, para ele não terminar o ensino médio. Isso pode acontecer. Antigamente existia um pré-julgamento de que o aluno com deficiência intelectual, por exemplo, não podia terminar o ensino médio. E se ele terminava o ensino médio, ele não era deficiente, se ele tinha capacidade de terminar o ensino médio. Então, entendia-se que o aluno depois do 9º ano não podia mais estudar, porque senão ele ia perder o benefício, né? Normalmente a aposentadoria, o LOAS que eles recebem. Aí, judicialmente, foi feito um estudo, né? E daí caiu isso por terra, né? Parou de ser cobrado esse tipo de coisa da pessoa com deficiência intelectual. Porque eles, por mais que eles não tenham aproveitamento de estudo, às vezes eles ganham com a interação, com a convivência, né? Com o estar em convívio com os outros. E eles não deixam de ter a deficiência porque eles terminaram o ensino médio, né? Então, era uma coisa que entendia-se e que caiu por terra, né? Foi excluído do sistema esse tipo de achismo. Caiu no concurso, De terminalidade específica. Tá? Artigo 60. Os órgãos normativos dos sistemas de ensino estabelecerão critérios para os estabelecimentos sem fins lucrativos com atuação na educação especial. Então, aqui está falando das ONGs, né? Do Arco-Íris, do Instituto do Padre Emílio, da PAI, como é que vai funcionar esses sistemas de ensino, como que vai funcionar essas instituições sem fins lucrativos, tá? Decreto 3.298 de 99. Ele vai regulamentar a Lei 7.853, que dispõe sobre a Política Nacional para a Integração da Pessoa Portadora de Deficiência e consolida as normas de proteção e dá outras providências. Então, esse também é um decreto que também vai reforçar a política da educação especial. E existem diversas outras leis e portarias. Então, assim, depois que saiu essa diretriz, ainda continuou tendo novas leis, né? A gente tem hoje lei do autismo, que saiu no começo desse ano. Então, tem a legislação específica para surdo, legislação específica para cego, legislação específica para deficiência intelectual. Então, tem várias legislações que amparam aí o cuidado com a pessoa deficiente. Essa seria a geral. Essa aqui é a geral. A Declaração Mundial de Educação para Todos e a Declaração de Salamanca. Ela vai falar que todas as crianças de ambos os sexos têm direito fundamental à educação e que a ela deva ser dado a oportunidade de obter e manter nível aceitável de conhecimento. Gente, essa aqui é a Declaração da Educação Mundial para Todos. Declaração Mundial de Educação para Todos. E a de Salamanca são importantíssimas e sempre caem em concurso. Então, é bom a gente decorar principalmente esses artigos aqui, que são os que mais caem. Elas foram concomitantes, né? Que ela aconteceu em Salamanca, na verdade. Cada criança tem características, interesses, capacidades e necessidades de aprendizagem que lhes são próprios. Então, aqui está a Declaração de Salamanca, ela veio para dizer que todas as crianças, independente da deficiência, independente da raça, credo, cor, sexo, tinham direito a aprender. E que a gente deveria olhar para a capacidade e necessidade de cada criança, de forma específica e individual, tá? Os sistemas educativos, eles devem ser projetados e os programas aplicados de modo que tenham em vista toda a gama dessas diferentes características e necessidades.
Então, lá que os sistemas de ensino eles devem se adequar para atender essas características das crianças, essas especificidades, né? As características diferentes de cada um. As pessoas com necessidades educacionais especiais devem ter acesso às escolas comuns e deverão integrá-las numa pedagogia centralizada na criança, capaz de atender a essas necessidades. Então, a partir dessa declaração, a educação especial acabou de, antigamente, né, antes da declaração, a criança de educação especial, ela era colocada dentro da escola e ela tinha que se adequar com o que tinha ali. A partir dessa declaração, foi visto que a criança, ela ia estar na escola e a gente não tinha que adequar a escola, a criança não tinha que se adequar à escola, mas a escola se adequar à criança. Então, a gente tem que adequar a pedagogia para a criança, o que ela precisa, e não ela se virar para entrar no nosso ritmo, tá? Então, foi a partir daqui, ó. A política educacional. Essa é chatinha, né, gente? Mas vamos firme e forte. Tem que ver. Tem jeito de pular. Então, ó, ao longo da nossa história, na história da humanidade, as crianças com deficiências, elas sempre foram vistas como deficientes, como incapazes, como doentes. Então, se a gente lembrar lá na Grécia Antiga, lembra dos espartanos, lá do filme 300? Vocês assistiram? As crianças que nasciam com deficiência, eles levavam até um precipício, assim, e jogavam as crianças assim, de lá de cima. Era assim que acontecia. Porque as crianças eram consideradas defeituosas, né? Não tinham nascido perfeitas, não tinham todas as suas faculdades, então elas eram tratadas mesmo como objetos de defeito, tipo, não podiam fazer parte daquela sociedade. Em algumas outras sociedades, elas eram vistas também como endeusadas. Então, assim, eles eram tratados como seres divinos, que se não enxergavam porque conseguiam ver além, ou se não ouviam é porque ouviam outras. Então, ou era jogada ao precipício, né, descartada, ou era endeusada, tá? Então, ainda hoje, a gente encontra dificuldades na aceitação do que é diferente, tanto no seio familiar e social, principalmente do portador de deficiências múltiplas e graves, que na escolarização apresenta dificuldades acentuadas de aprendizagem. Então, quando a gente fala assim de inclusão, a gente olha para uma criança autista, leve, uma criança surda, uma criança cega, que não tem uma deficiência assim, nada agravante, mas quando você vê uma criança, por exemplo, com paralisia cerebral, que quase não se mexe, tem poucos movimentos ali, precisa de ajuda para comer, para trocar fralda, não consegue se comunicar, não consegue, por exemplo, às vezes tem alguma atrofia, né? Não fica retinho ali, fica aquela criança tortinha, que você olha, por mais que a gente fale, a gente vê a inclusão, na hora que você vê ele na escola, você se pergunta, será que isso é inclusão? Será que essa criança está... Porque como que a gente sabe? É complicado. Imagine para uma família, que a gente mesmo, quando você se depara, que esses dias eu contei que a psicóloga perguntou para mim como tinha sido quando a médica falou do Francisco. Eu falei que eu, ao mesmo tempo que eu fiquei triste, eu fiquei feliz. Eu fiquei triste, porque é uma coisa que carrega para o resto da vida, se realmente fechar o diagnóstico. E fiquei feliz, porque agora é isso que tem, e é com isso que eu vou lidar, e eu sei de onde partir. Né? Então, a gente tem isso. Mas imagine você nascer com uma criança com paralisia cerebral, que você está limitada, e você não sabe como que ajudar aquela criança. Então, além de tudo, por isso que eu falo, a família precisa de suporte psicológico, não só a criança. A criança vai precisar de terapia, de todas as coisas, mas a família também precisa, porque não é fácil. Cuidar de uma criança normal, né, típica que a gente fala, que faz tudo, fala, anda, come, né, já é difícil. Imagine uma criança com necessidades especiais. Eu trabalhei 2 anos na paz certeza. Eu tinha uma classe muito de alfabetização, eram adolescentes com síndrome de Down, mas estavam no processo de alfabetização. Bem espertos, assim, muito se alfabetizavam. E só que eu via a angústia das mães. É o desespero, né? De querer que o filho... Mães, porque... não, quando eu morrer, quem vai cuidar? É exatamente isso que eu ia comentar então, agora. Uma criança eterna.
O maior medo da família é esse, tipo, depois que eu me for, como que ele vai se virar sem mim? Tipo, é capacitar essa criança para ela viver sem mim, ser autônoma, né? Ter autonomia. Por exemplo, quando você ensina uma criança a lidar com dinheiro, então tem coisas mais importantes na vida do que alfabetizar uma criança. Né? Ensinar ela a comer, ensinar ela a preparar uma comida, ensinar ela a não ser enganada com dinheiro na rua, né? Porque às vezes ela até recebe. As capacidades adaptativas que a gente fala. Então, essas capacidades adaptativas são as do convívio, né? O que você faz no dia a dia. Então, a gente também, como sociedade, a gente às vezes olha com estranheza para essas deficiências, principalmente quando são múltiplas. Esses dias eu falei do surdo cego. Imagina um surdo cego para ser ensinado. Que você tem que fazer através da libra tátil. Tem que fazer na mão da criança ali para ela se comunicar. Como que deve ser? Então, assim, para a gente também causa estranheza, né? Então, a gente precisa também despertar esse olhar para a gente olhar melhor para essa parte, né? Olhar com empatia. E é isso que está falando aqui. Nada, essa criança que, vamos supor, ela é cadeirante, tem bastante deficiência intelectual, nasceu, acho que faltou oxigênio, sabe? Na hora do parto. Então, ela usa fralda, ela não fala, não come sozinha, né? E tem a cadeirante. É obrigada, e mesmo que o pai... É assim, ó, é feito todo um estudo. Primeiro, você vai fazer a tentativa de incluir essa criança na escola. 13 anos, eu acho. E o pai não quer. Ela não frequenta nada, nem a pai, nem nada? Ela mora na Barra, sabe? O pai dela, ele trabalha na prefeitura, ele parece que assistente social foi atrás para tem que ir, mas acho que não é assistente social. Não sei se foi a Secretaria da Educação. É o Conselho Tutelar, às vezes. Ou né? Conselho Tutelar. Então, porque assim, primeiro é feito, visto se essa criança tem algum tipo de atendimento. Então, se ela não tem não tem nenhum traço de que ela pode se adaptar na escola, não vai ser obrigado, mas ela tem que frequentar algum lugar. Então, ela vai frequentar a PAI, fazer atendimento. Mas é feito todo um estudo. E é feita uma tentativa de adequar essa criança à escola. Aí, se ela não se adequa, não tem nenhum ganho, se ela não tem nenhum aproveitamento, aí feito um estudo para essa criança não precisar ir para a escola. Mas é feita uma tentativa. Mas é difícil. Tem muita coisa que na escola a gente acaba... Você sabe que existe, mas tipo, você não vai atrás dessa família para falar, ó, traz essa criança para a escola. Porque pensa para a família, já é uma situação difícil. Aí você locomover essa criança lá da Barra Grande, todo mundo. Até porque parece que ela ia não melhorar na escola. Até porque muitas vezes a legislação é linda, mas na prática a escola não tem uma estrutura, não tem preparo, né? Lugar para você trocar essa criança, tem uma pessoa para trocar. A pessoa ultimamente até que tem. A pessoa não é muito bem paga, né? Mas tem. Mas não tem um local adequado, não tem um local adequado. Tá? Aí, ó, a educação tem hoje um grande desafio, que é de garantir o acesso aos conteúdos básicos que a escolarização deve proporcionar a todos os indivíduos, inclusive aqueles com necessidades educacionais especiais. Então, um grande desafio da escola hoje é garantir o acesso ao conhecimento a todos os alunos. Se a gente não dá conta de garantir para os alunos típicos da sala de aula, que já tem essas diferenças acentuadas de aprendizagem, e a gente ainda tem que incluir os alunos com necessidades especiais. E a gente também tem os alunos com altas habilidades e superdotações, as crianças atípicas, né, com síndromes e quadros psicológicos, que é a guia do autismo, PGD e outras estereotipias. Quadros psicológicos, neurológicos, psiquiátricos, deficientes físicos, sensoriais e intelectuais. Tá? Então, todos esses.